Nem tudo acontece no teu tempo. Isso não é atraso, é alinhamento. Porque o tempo de Deus está se cumprindo na tua vida. Tem coisas que você espera e parecem nunca chegar. Os dias passam devagar e a fé começa a cansar. Você tenta entender tudo, mas o tempo não responde. E o silêncio do processo te leva pra longe. E quando você achou que demorou demais e não ia acontecer, Deus já estava alinhando tudo pra no tempo certo trazer. O tempo de Deus está se cumprindo na tua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. O que hoje parece demora na tua história, é Deus no tempo certo a trabalhar. Se hoje tudo parece lento, calma, continua a confiar, porque o que Deus prometeu vai no tempo certo chegar. Tempo certo não é atraso, é precisão divina. Quantas vezes você pensou já era pra ter acontecido, sem saber que Deus cuidava do que ainda não foi permitido. Ele não erra no tempo, nem se atrasa em agir, e tudo que Ele libera é no momento de cumprir. Nada vem antes da hora, nem depois do que é real, porque Deus trabalha em ordem e nunca no emocional. O que hoje te faz esperar, amanhã vai te surpreender, porque o tempo de Deus sempre sabe o que fazer. O tempo de Deus está se cumprindo na tua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. O que hoje parece demora na tua história, é Deus no tempo certo a trabalhar. Se hoje tudo parece lento, calma, continua a confiar, porque o que Deus prometeu vai no tempo certo chegar. O tempo de Deus está se cumprindo na tua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. O que hoje parece demora na tua história, é Deus no tempo certo a trabalhar. Se hoje tudo parece lento, calma, continua a confiar, porque o que Deus prometeu vai no tempo certo chegar. Não atrasou, não passou, dá no tempo certo. E quando acontecer, você vai entender tudo. Você acha que perdeu, que acabou, que não tem volta?
Mas tem coisas que Deus não deixa morrer. Ele restaura. Tem sonhos que ficaram pra trás e feridas que ainda doem. Histórias que você deixou porque parecia que não foi. O tempo passou em silêncio e você tentou aceitar, mas por dentro ainda existe algo que quer recomeçar. E quando você achou que era definitivo e não tinha mais solução, Deus já estava aguardando tudo pra trazer restauração. Deus está restaurando o que você pensou que perdeu, mesmo quando parece que não tem mais jeito aqui. O que foi ferido na tua vida ainda pode existir. Se hoje parece impossível, calma, você vai ver, porque o que Deus decide restaurar, ninguém pode deter. O fim que você viu não foi o fim que Deus escreveu. Quantas vezes você pensou, não volta mais pra mim, sem saber que Deus guardava cada detalhe até aqui. Ele não esquece promessas, nem o que um dia nasceu. E até o que foi quebrado Ele reconstrói de novo em você. Nada é impossível pra Deus, nem o que parece perdido, porque Ele transforma a ruína em algo reconstruído. O que hoje você chama de fim, amanhã vai renascer, porque o Deus da tua história sabe refazer você. Deus está restaurando o que você pensou que perdeu, mesmo quando parece que não tem mais jeito aqui. O que foi ferido na tua vida ainda pode existir. Se hoje parece impossível, calma, você vai ver, porque o que Deus decide restaurar, ninguém pode deter. Deus está restaurando o que você pensou que perdeu, mesmo quando parece que não tem mais jeito aqui. O que foi ferido na tua vida ainda pode existir. Se hoje parece impossível, calma, você vai ver, porque o que Deus decide restaurar, ninguém pode deter. Não acabou, não foi perdido. Deus ainda está restaurando e vai surpreender você. Você olha para a fase que está vivendo e pensa que é o fim, mas não é. Isso é só o processo. E o processo não é o fim da tua história.
Tem dias que parecem longos, difíceis de atravessar. Você tenta entender tudo, mas só consegue cansar. O caminho fica pesado e a vontade é parar, mas existe algo acontecendo, mesmo sem você notar. E quando você achou que não ia passar e tudo ia terminar assim, Deus já estava conduzindo tudo pra algo maior no fim. O processo não é o fim da tua história, mesmo quando parece não ter solução. O que hoje te aperta por dentro ainda vai gerar transformação. Se hoje está difícil demais, calma, continua a caminhar, porque o processo que você vive ainda vai te levar. Processo é passagem, não é destino final. Quantas vezes você pensou, não vou sair disso aqui, sem saber que cada etapa te levava a prosseguir. Nada está parado de verdade, nem fora da direção, porque até o tempo difícil constrói tua formação. O que hoje parece lento, amanhã vai explicar, porque Deus usa o processo pra te amadurecer e te levar. Nada termina no meio quando Ele decide escrever, porque o final da tua história ainda está por acontecer. O processo não é o fim da tua história, mesmo quando parece não ter solução. O que hoje te aperta por dentro ainda vai gerar transformação. Se hoje está difícil demais, calma, continua a caminhar, porque o processo que você vive ainda vai te levar. O processo não é o fim da tua história, mesmo quando parece não ter solução. O que hoje te aperta por dentro ainda vai gerar transformação. Se hoje está difícil demais, calma, continua a caminhar, porque o processo que você vive ainda vai te levar. Não acabou aqui, é só uma fase, e Deus ainda está escrevendo o resto da tua história. Você caiu, se sentiu sem força, achou que não ia conseguir levantar, mas isso não acabou aqui. Deus está te levantando de novo. Que a gente falha e pensa em desistir, olha pra própria história sem saber como seguir. O peso da culpa aperta e
tenta te paralisar, mas existe uma força maior te chamando pra levantar. E quando você achou que era o fim e não tinha mais valor, Deus já estava estendendo a mão com graça e amor. Deus está te levantando de novo, mesmo quando você pensa em parar. O que hoje parece fracasso não vai te derrubar. Se hoje você caiu, calma, você vai se erguer, porque quem te chamou um dia não desistiu de você. Queda não é o fim, é o começo de um novo levantar. Quantas vezes você pensou, eu não mereço continuar, sem saber que a graça de Deus não depende do teu tentar. Ele não te define pela queda, mas pela decisão de voltar. E até no teu pior momento, Ele escolhe te levantar. Nada acabou na tua história, nem se perdeu no chão, porque Deus transforma a queda em recomeço e direção. O que hoje parece derrota, amanhã vai te ensinar, porque quem levanta contigo nunca vai te deixar. Deus está te levantando de novo, mesmo quando você pensa em parar. O que hoje parece fracasso não vai te derrubar. Se hoje você caiu, calma, você vai se erguer, porque quem te chamou um dia não desistiu de você. Deus está te levantando de novo, mesmo quando você pensa em parar. O que hoje parece fracasso não vai te derrubar. Se hoje você caiu, calma, você vai se erguer, porque quem te chamou um dia não desistiu de você. Levanta, não fica no chão, Deus ainda está contigo, e Ele já começou a te levantar. Você lembra de tudo que doeu, de cada fase difícil, de cada momento que parecia sem sentido, mas nada disso foi em vão. Tem marcas que você carrega que ninguém consegue ver, histórias que ficaram guardadas, difíceis de esquecer. Você olha pro passado e tenta entender o porquê, mas até o que te feriu ajudou a formar você. E quando você achou que foi só sofrimento sem propósito algum, Deus já estava usando tudo pra te fazer alguém comum. Nada do que você passou foi em vão, mesmo quando parecia só dor em você. O que hoje parece cicatriz na tua vida foi Deus moldando você. Se hoje você está mais forte, mesmo sem perceber, é porque tudo que você viveu
fortalecer você. Nem a dor se perde nas mãos de Deus. Quantas vezes você pensou, eu não queria viver isso aqui, sem saber que cada detalhe tinha algo a construir em ti. Nada foi por acaso, nem fora da direção, porque até os dias difíceis fizeram parte da formação. O passado não te define, mas te ensinou a caminhar. E tudo que te quebrou um dia, hoje te ensina a se levantar. Nada se perdeu na tua história, nem ficou sem sentido não, porque Deus transforma tudo em propósito e construção. Nada do que você passou foi em vão, mesmo quando parecia só dor em você. O que hoje parece cicatriz na tua vida, foi Deus moldando você. Se hoje você está mais forte, mesmo sem perceber, é porque tudo que você viveu serviu pra fortalecer você. O que você passou foi em vão, mesmo quando parecia só dor em você. O que hoje parece cicatriz na tua vida, foi Deus moldando você. Se hoje você está mais forte, mesmo sem perceber, é porque tudo que você viveu serviu pra fortalecer você. Nem a dor, nem as lágrimas, nem os dias difíceis, nada foi em vão. Tudo estava te preparando. Você não precisa entender tudo agora, porque nem tudo que Deus faz é imediato pra mente, mas é perfeito no propósito. Quando você não entende, Deus já está agindo. Tem coisas que fogem da lógica e mexem com o coração. Você tenta achar respostas, mas só encontra tensão. O tempo parece parado e nada quer se mover, mas no invisível da vida algo começa a acontecer. E quando você achou que nada mudava e tudo era só esperar, Deus já estava organizando o que você não consegue enxergar. Quando você não entende, Deus já está agindo, mesmo quando tudo parece sem direção. O que hoje é mistério na tua vida, amanhã virá compreensão. Se hoje parece confuso, calma, continua a confiar, porque Deus não deixa nada perdido. Ele sabe onde te levar. A falta de entendimento não é a ausência de Deus,
Quantas vezes você pensou, isso não faz sentido pra mim, sem saber que Deus estava escrevendo um começo no fim. Mas tudo está se alinhando, mesmo sem você notar. Cada detalhe da tua história, Ele sabe ajustar. O que hoje é pergunta sem resposta vai virar revelação, porque Deus transforma o oculto em direção e lição. Nada foge do controle dele, nem do plano de amor, porque até o que você não entende tem propósito do Senhor. Quando você não entende, Deus já está agindo, mesmo quando tudo parece sem direção. O que hoje é mistério na tua vida, amanhã virá compreensão. Se hoje parece confuso, calma, continua a confiar, porque Deus não deixa nada perdido. Ele sabe onde te levar. Quando você não entende, Deus já está agindo. Mesmo quando tudo parece sem direção. O que hoje é mistério na tua vida, amanhã virá compreensão. Se hoje parece confuso, calma, continua a confiar, porque Deus não deixa nada perdido. Ele sabe onde te levar. Você não precisa entender agora, só precisa continuar, porque no tempo certo tudo vai fazer sentido. Tem coisas que ninguém percebe, mas isso não quer dizer que você está sozinho no invisível. Deus está te sustentando quando ninguém vê. Tem dias que você sorri por fora, mas por dentro tá pesado demais. E ninguém imagina a luta que você carrega atrás. Você segue sem fazer barulho, tentando não demonstrar, mas existe um cuidado constante que te impede de quebrar. E quando você achou que não tinha mais força pra continuar a viver, Deus estava te sustentando sem ninguém perceber. Deus está te sustentando quando ninguém vê. Mesmo quando tudo parece desabar, o que te mantém firme por dentro é Ele a te segurar. Se hoje você ainda continua, mesmo sem forças pra andar, é porque Deus está contigo, te fazendo suportar. O que ninguém vê, Deus sustenta. Quantas vezes você pensou, eu não vou aguentar aqui, sem saber que havia uma mão te impedindo de cair. Não era visível aos olhos, mas era real no ser. Deus te sustentando em silêncio pra você não perecer.
você cair, porque Deus age onde ninguém vê, pra você resistir. Nada te quebra de verdade quando Ele decide segurar, porque no secreto da vida Ele continua a cuidar. Deus está te sustentando quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece desabar. O que te mantém firme por dentro é Ele a te segurar. Se hoje você ainda continua, mesmo sem forças pra andar, é porque Deus está contigo, te fazendo suportar. Deus está te sustentando quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece desabar. O que te mantém firme por dentro é Ele a te segurar. Se hoje você ainda continua, mesmo sem forças pra andar, é porque Deus está contigo, te fazendo suportar. Ninguém vê, mas Ele vê, e Ele continua te sustentando agora. Você acha que está sendo parado, mas na verdade está sendo preparado. Não é retrocesso, é preparação. Deus está te preparando para o próximo nível. Tem fases que apertam a mente e fazem você duvidar, mas o que parece atraso é Deus te lapidar. Coisas que antes te prendiam já não te seguram mais, porque algo está mudando no teu interior e além de trás. E quando você achou que não ia evoluir e tudo ia continuar igual, Deus já estava te levando pra algo espiritual. Deus está te preparando para o próximo nível, mesmo quando você não consegue entender. O que hoje te parece difícil está te fazendo crescer. Se hoje tudo parece pesado, calma, continua a caminhar, porque o próximo nível da tua vida já vai chegar. Preparação nunca é perda, é avanço disfarçado. Quantas vezes você pensou, eu não saio disso aqui, sem saber que Deus já estava te movendo pra outro fim. Mas tinha algo acontecendo, mesmo sem você notar. Cada etapa do processo te fazendo avançar. O nível que você espera não vem sem transformação, porque Deus primeiro te muda por dentro do coração. Nada te prende onde está quando Ele decide agir, porque quem te leva pro novo não te deixa cair. Deus está te preparando para o próximo nível, mesmo quando você não consegue entender. O que hoje te parece difícil está te fazendo crescer. Se hoje tudo parece pesado, calma, continua a caminhar, porque o próximo nível da
fazendo crescer. Se hoje tudo parece pesado, calma, continua a caminhar, porque o próximo nível da tua vida já vai chegar. Não é fim de fase, é início de nível. E Deus já está te levando pra lá. Agora parece fora do lugar, desorganizado, sem direção. Mas não está perdido, tudo está sendo alinhado, e no tempo certo vai fazer sentido. Peças soltas pelo caminho, difíceis de compreender, situações desconectadas, sem resposta pra você. Você tenta juntar tudo, mas não consegue encaixar. Só que existe uma ordem que Deus já começou a montar. E quando você achou que nada combinava e tudo ia ficar assim, Deus já estava alinhando tudo pra se encaixar no fim. Tudo vai se alinhar na tua vida, mesmo quando parece não fazer sentido. O que hoje está desconectado vai se tornar definido. Se hoje tudo parece bagunçado, calma, continua a confiar, porque o que Deus está organizando vai se alinhar. Desorganizado pra você, alinhado por Deus. Quantas vezes você pensou, isso não vai dar certo aqui, sem saber que cada detalhe já estava pronto pra unir. Nada fica solto pra sempre, nem sem explicação, porque Deus organiza tudo com perfeita direção. O que hoje não se conecta, amanhã vai se encaixar, porque Deus junta as partes na hora certa pra formar. Nada foge do plano dele, nem sai da construção, porque tudo que ele começa termina em perfeição. Tudo vai se alinhar na tua vida, mesmo quando parece não fazer sentido. O que hoje está desconectado vai se tornar definido. Se hoje tudo parece bagunçado, calma, continua a confiar, porque o que Deus está organizando vai se alinhar. Tudo vai se alinhar na tua vida, mesmo quando parece não fazer sentido. O que hoje está desconectado vai se tornar definido. Se hoje tudo parece bagunçado, calma, continua a confiar, porque o que Deus está organizando vai se alinhar. Não está perdido, não está fora do lugar, só está em processo, e tudo vai se alinhar.
acabou, mesmo que pareça incompleto. Que Deus começa, Ele continua. Deus não terminou. Tem partes da tua história que ficaram sem resposta, caminhos interrompidos e portas que foram fechadas. Você tenta entender por que tudo parou assim, mas o que parece final ainda não chegou ao fim. E quando você achou que ficou pela metade e não ia mais continuar, Deus já estava escrevendo o resto sem você enxergar. Deus não terminou o que começou em você, mesmo quando tudo parece parar. O que hoje parece incompleto ainda vai continuar. Se hoje falta resposta, calma, continua a confiar, porque a obra que Deus começou, Ele vai finalizar. Incompleto pra você, em andamento pra Deus. Quantas vezes você pensou, parou tudo por aqui, sem saber que Deus já estava preparando o porvir. Nada fica pela metade quando Ele decide agir, porque o que vem das mãos dEle sempre vai prosseguir. O que hoje não se concluiu, amanhã vai se fechar, porque Deus não deixa aberto o que Ele começou a tratar. Nada termina no meio quando Ele quer completar, porque a história que é dEle, Ele mesmo vai terminar. Deus não terminou o que começou em você, mesmo quando tudo parece parar. O que hoje parece incompleto ainda vai continuar. Oh, se hoje falta resposta, calma, continua a confiar, porque a obra que Deus começou, Ele vai finalizar. Deus não terminou o que começou em você, mesmo quando tudo parece parar. O que hoje parece incompleto ainda vai continuar. Ei, se hoje falta resposta, calma, continua a confiar, porque a obra que Deus começou, Ele vai finalizar. Não acabou, não parou, Deus só não terminou ainda, mas Ele vai até o fim. Nem toda pressão é castigo, às vezes é preparo. O que pesa hoje está te fortalecendo. Deus está te preparando para algo maior. Dias difíceis chegaram sem você imaginar, situações apertadas
que te fizeram questionar. O que antes era leve, agora parece pesar. Mas tem algo acontecendo que vai te transformar. E quando você achou que não suportava e tudo ia te parar, Deus já estava te moldando pra algo maior te entregar. Deus está te preparando para algo maior, mesmo quando você não consegue entender. O que hoje te pressiona por dentro está fortalecendo você. Peso também é preparo. Quantas vezes você pensou: eu não aguento isso aqui, sem saber que Deus já estava te levantando aí. Nada em você é por acaso, nem o que você enfrentou, porque tudo que hoje pesa é Deus quem te preparou. O que hoje te limita, amanhã vai te expandir, porque Deus usa o processo pra te fazer evoluir. Nada se perde na tua vida, nem foge da direção, porque o que Deus prepara em você vai além da compreensão. Deus está te preparando para algo maior, mesmo quando você não consegue entender. O que hoje te pressiona por dentro está fortalecendo você. Se hoje parece pesado demais, calma, continua a caminhar, porque o que Deus está formando em você ainda vai se revelar. Deus está te preparando para algo maior, mesmo quando você não consegue entender. O que hoje te pressiona por dentro está fortalecendo você. Se hoje parece pesado demais, calma, continua a caminhar, porque o que Deus está formando em você ainda vai se revelar. Não é só luta, é preparo, e Deus já está te levando para algo muito maior. Nem todo fim é perda, às vezes é transição. O que terminou não te destruiu, só abriu espaço. Deus está te conduzindo para um novo começo. Ciclos que chegaram ao fim sem você esperar, coisas que você segurava, mas teve que soltar. O vazio ficou presente depois que tudo mudou, mas dentro desse silêncio algo novo começou. E quando você achou que tinha acabado e não existia mais direção, Deus já estava abrindo caminhos para um novo começo. Então
já começou em você. O fim não é ponto final, é vírgula de Deus. Quantas vezes você pensou, não tem mais nada pra mim, sem saber que Deus já estava escrevendo um novo assim. Ele fecha o que não serve e abre o que vai te levar, porque o plano que Ele tem não pode parar. O que hoje você perdeu, amanhã vai explicar que Deus tirou de você pra algo melhor te entregar. Nada termina por acaso, nem foge da direção, porque todo novo começo nasce da mão de Deus. Então, Deus está te conduzindo pra um novo começo, mesmo quando tudo parece terminar. O que hoje você chama de fim é só Deus te fazendo recomeçar. Se hoje tudo ficou vazio, calma, isso vai se preencher, porque o novo que vem de Deus já começou em você. Deus está te conduzindo pra um novo começo, mesmo quando tudo parece terminar. O que hoje você chama de fim, hoje você chama de fim, é só Deus te fazendo recomeçar. Se hoje tudo ficou vazio, calma, isso vai se preencher, porque o novo que vem de Deus já começou em você. Não acabou, só virou página, e Deus já começou a escrever um novo capítulo na tua vida. Nem todo movimento é visível. Às vezes Deus muda tudo sem fazer barulho. O que parece desvio é reposicionamento. Caminhos que se alteraram sem você planejar, coisas saindo do lugar que você tentou segurar. O que parecia certo antes já não se encaixa mais, e isso confunde a mente e rouba até a paz. E quando você achou que estava perdendo tudo, sem saber o que fazer, Deus já estava te movendo pra onde você precisa viver. Deus está te reposicionando sem você perceber, mesmo quando tudo parece mudar. O que hoje você chama de perda é Deus te colocando no lugar. Se hoje nada faz sentido, calma, continua a confiar, porque o lugar que Deus prepara é onde você vai prosperar. Perda também pode ser direção. Quantas vezes você pensou, isso saiu do
controle aqui, sem saber que Deus estava te levando pra prosseguir. Ele move as estruturas que você não pode ver e troca o que não serve mais pelo que vai te fazer crescer. Nada sai do lugar à toa, nem se perde por acaso, porque Deus usa mudanças pra te tirar do atraso. Que hoje parece confuso, amanhã vai explicar que Deus só te tirou de um lugar pra outro melhor te colocar. Deus está te reposicionando sem você perceber. Mesmo quando tudo parece mudar, o que hoje você chama de perda é Deus te colocando no lugar. Se hoje nada faz sentido, calma, continua a confiar, porque o lugar que Deus prepara é onde você vai prosperar. Deus está te reposicionando sem você perceber. Mesmo quando tudo parece mudar, o que hoje você chama de perda é Deus te colocando no lugar. Se hoje nada faz sentido, calma, continua a confiar, porque o lugar que Deus prepara é onde você vai prosperar. Não foi perda, foi mudança de posição, e Deus já está te colocando onde você deveria estar. Nem toda mudança começa do lado de fora. Algumas começam por dentro, nos pensamentos, no silêncio. Deus está renovando sua mente. Ideias que antes dominavam já não têm o mesmo poder. Pensamentos vão mudando sem você perceber. O que antes te travava começa a perder espaço, e uma nova visão de vida vai surgindo passo a passo. E quando você achou que nada em você mudava e tudo é igual, eu já estava transformando tudo num nível espiritual. Deus está renovando sua mente em silêncio, mesmo quando você não consegue notar. O que hoje muda dentro de você vai tua vida transformar. Se hoje tudo parece confuso, calma, isso vai alinhar, porque a mente que Deus toca, Ele sabe restaurar. Transformação começa na mente. Quantas vezes você pensou, eu sempre fui assim, sem saber que Deus já estava mudando isso em ti. Ele troca pensamentos, alinha o teu olhar, e aquilo que te prendia já não vai te controlar. O que hoje parece mudança lenta, amanhã vai te mostrar que Deus estava trabalhando pra tua mente renovar. Nada em você fica igual quando Ele decide agir, porque quem muda o interior também muda o teu porvir. Deus está renovando sua mente em silêncio, mesmo quando você não consegue notar. O que hoje muda dentro de você vai tua vida transformar.
transformar. Se hoje tudo parece confuso, calma, isso vai alinhar, porque a mente que Deus toca, Ele sabe restaurar. Deus está renovando sua mente em silêncio, mesmo quando você não consegue notar. O que hoje muda dentro de você vai tua vida transformar. Se hoje tudo parece confuso, calma, isso vai alinhar, porque a mente que Deus toca, Ele sabe restaurar. Nada, na, 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 na. Nada mudou por fora ainda, mas por dentro tudo já começou a mudar. E Deus continua trabalhando em você. Portas fechadas não são o fim, são só parte do caminho. Onde você não vê saída, Deus começa a abrir direção. Tem barreiras na tua frente que parecem não ceder. Você tenta de todo jeito, mas nada quer acontecer. Os caminhos ficam travados, sem espaço pra avançar. Mas existe algo invisível começando a se movimentar. E quando você achou que acabou ali, sem chance de prosseguir, Deus já estava abrindo caminhos que você ainda não viu surgir. Deus está abrindo caminho onde não existia saída, mesmo quando tudo parece se fechar. O que hoje parece impossível na tua vida ainda vai se destravar. Se hoje tudo está travado, calma, continua a confiar, porque o caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Caminho de Deus não depende do visível. Quantas vezes você pensou, não tem mais solução aqui, sem saber que Deus já estava criando um novo porvir. Ele não precisa de estrada pra te fazer avançar, porque onde não existe nada, Ele começa a criar. O impossível não limita Deus, nem trava o agir dele, porque quando Ele decide abrir, nada impede Ele. O que hoje parece fechado, amanhã vai se revelar, porque o caminho que vem do céu sempre vai te alcançar. Deus está abrindo caminho onde não existia saída, mesmo quando tudo parece se fechar.
impossível na tua vida ainda vai se destravar. Se hoje tudo está travado, calma, continua a confiar, porque o caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus está abrindo caminho Onde não existia saída, mesmo quando tudo parece se fechar. O que hoje parece impossível na tua vida ainda vai se destravar. Se hoje tudo está travado, calma, continua a confiar, porque o caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Não é o fim do caminho, é o começo de um novo. E Deus já está abrindo onde você achou que não existia saída. Saída. Cansaço não é o fim, é sinal de que você foi até onde deu. E quando a sua força acaba, Deus começa a restaurar por dentro. Tem dias que o corpo segue, mas a alma quer parar. Você tenta continuar, mas não consegue explicar. O peso fica escondido no fundo do teu ser, mas algo começa em silêncio, te fazendo reviver. E quando você achou que não tinha mais nada e tudo ia se perder, Deus já estava renovando forças dentro de você. Deus está restaurando sua força por dentro, mesmo quando você não consegue sentir. O que te mantém firme agora é Ele cuidando de ti. Se hoje você se sente cansado, calma, isso vai passar, porque a força que vem de Deus vai te levantar. Força também se reconstrói no silêncio. Quantas vezes você pensou, eu não tenho mais energia aqui, sem saber que Deus já estava recomeçando em ti. Ele não ignora o cansaço, nem o limite que você tem, porque até na tua fraqueza Ele te sustenta também. O que hoje parece desgaste, amanhã vai te fortalecer, porque Deus transforma a fraqueza em motivo pra crescer. Nada em você se perde, nem deixa
sente. O que te mantém firme agora é Ele cuidando de ti. Oh, se hoje você se sente cansado, calma, isso vai passar, porque a força que vem de Deus vai te levantar. Não acabou, só precisa de renovo. E Deus já começou a restaurar sua força de dentro pra fora. Nem toda dor aparece, nem toda ferida é visível, mas o que está escondido também está sendo tratado. Deus está curando o que ninguém consegue ver. Tem marcas guardadas por dentro que ninguém percebeu, sorrisos que escondem dores que o tempo não resolveu. Você segue em silêncio, tentando não demonstrar, mas existe um cuidado invisível começando a te tocar. E quando você achou que ia viver assim, sem nunca se restaurar, Deus já estava entrando na tua história pra começar a curar. Deus está curando o que ninguém consegue ver, mesmo quando você não consegue explicar. O que hoje dói dentro da tua alma ainda vai em silêncio, também sabe restaurar. O invisível também precisa de cura. Quantas vezes você pensou, isso nunca vai mudar, sem saber que Deus já estava começando a tratar. Ele não ignora a dor, nem o que você escondeu, porque até o que ninguém viu, Ele conhece em você. O que hoje está ferido, amanhã vai se fechar, porque Deus transforma a dor em motivo pra continuar. Nada fica aberto pra sempre quando Ele decide tocar, porque a cura que vem de Deus, ninguém pode parar. Deus está curando o que ninguém consegue ver, mesmo quando você não consegue explicar. O que hoje dói dentro da tua alma ainda vai cicatrizar. Se hoje parece profundo, calma, isso vai passar, porque a mão que te toca em silêncio também sabe restaurar. Deus está curando o que ninguém consegue ver, mesmo quando você não consegue explicar. O que hoje dói dentro da tua alma ainda vai cicatrizar. Se hoje parece profundo, calma, isso vai passar, porque a mão que te toca em silêncio também sabe restaurar. Ninguém vê, mas Ele vê, e Ele está curando cada
cada parte escondida dentro de você. Não é silêncio eterno, nem oração perdida. O que foi entregue a Deus já está em movimento. A resposta está chegando pra você. Tem oração guardada que você fez com fé, palavras que saíram da alma, de pé até no chão, de joelho até. Os dias foram passando e nada parecia mudar, mas no invisível do tempo algo começou a se alinhar. E quando você pensou que não foi ouvido e nada ia acontecer, Deus já estava preparando tudo pra no tempo certo te responder. A resposta de Deus está chegando pra você, mesmo quando tudo parece demorar. O que hoje é silêncio na tua vida, amanhã vai se revelar. Se hoje parece distante, calma, continua a crer, porque o que Deus já decidiu vai chegar até você. Nenhuma oração sincera se perde. Quantas vezes você pensou, será que Deus me ouviu? Sem saber que naquele momento tudo já se definiu. Ele trabalha no tempo certo e não deixa nada passar, porque o que vem da mão dele sempre vai te alcançar. O que hoje ainda não chegou não significa que acabou, porque Deus não responde em atraso, Ele responde no melhor. Nada se perde no céu, nem fica sem solução, porque tudo que sobe em fé volta em forma de bênção. A resposta de Deus está chegando pra você, mesmo quando tudo parece demorar. O que hoje é silêncio na tua vida, amanhã vai se revelar. Se hoje parece distante, calma, continua a crer, porque o que Deus já decidiu vai chegar até você. A resposta de Deus está chegando pra você, mesmo quando tudo parece demorar. O que hoje é silêncio na tua vida, amanhã vai se revelar. Se hoje parece distante, calma, continua a crer, porque o que Deus já decidiu vai chegar até você. Não parou, não foi ignorado, já está vindo. A resposta está a caminho.
precisa fazer barulho para Deus estar presente. O silêncio não é abandono, é cuidado em andamento. O céu não te abandonou nesse processo. Tem fases que parecem vazias, sem resposta ou direção. Você segue sem entender o peso no coração. Os dias ficam repetidos e a esperança quer falhar, mas existe algo acontecendo, mesmo sem você notar. E quando você achou que estava sozinho, sem ninguém pra te ouvir, o céu já estava cuidando de tudo pra você não desistir. O céu não te abandonou nesse processo, mesmo quando tudo parece silêncio e dor. O que você vive hoje não é ausência, é cuidado do Senhor. Se hoje você se sente esquecido, calma, continua a confiar, porque mesmo no meio do processo, Deus continua a te guardar. Silêncio não é distância, é presença sem barulho. Quantas vezes você pensou, eu fiquei pra trás aqui, sem saber que Deus estava te conduzindo até aqui. Nada foge do cuidado dele, nem se perde no caminho, porque até quando você não vê, ele anda contigo sozinho. O processo pode ser silencioso, mas nunca é vazio não, porque Deus trabalha em segredo dentro da tua situação. Nada te tira do plano dele, nem te faz se perder, porque quem começou contigo vai continuar com você. O céu não te abandonou nesse processo, mesmo quando tudo parece silêncio e dor. O que você vive hoje não é ausência, é cuidado do Senhor. Se hoje você se sente esquecido, calma, continua a confiar, porque mesmo no meio do processo, Deus continua a te guardar. Não te abandonou nesse processo, mesmo quando tudo parece silêncio e dor. O que você vive hoje não é ausência, é cuidado do Senhor. Se hoje você se sente esquecido, calma, continua a confiar, porque mesmo no meio do processo, Deus continua a te guardar. Você não foi deixado pra trás, nem esquecido no caminho. O céu continua contigo em cada detalhe, mesmo em silêncio. Tem algo em andamento, mesmo que você não veja. Não foi ideia sua, foi Deus que começou, e o que Ele começa
não para no meio. Mudanças vêm acontecendo, mesmo sem explicação. Coisas dentro de você, saindo da antiga direção. O que antes te dominava, já não consegue ficar, porque algo novo em você começou a despertar. E quando você achou que ia voltar ao que era e nada ia permanecer, Deus já estava sustentando tudo pra não deixar você retroceder. O que Deus começou em você não vai parar, mesmo quando tudo parece desacelerar. O processo pode até ficar difícil, mas não vai te derrubar. Se hoje parece incompleto, calma, ainda vai continuar, porque o que Deus começou em você, Ele mesmo vai terminar. Começo de Deus não termina no meio. Quantas vezes você pensou, não vai mudar nada aqui, sem saber que Deus já estava trabalhando dentro de ti. Nada em você é por acaso, nem o que começou assim, porque quem iniciou essa obra vai até o fim. O processo pode ser longo, mas não é sem direção, porque Deus não abandona aquilo que fez com a mão. O que hoje você não entende, amanhã vai confirmar que tudo que Deus começou, Ele vai completar. O que Deus começou em você não vai parar, mesmo quando tudo parece desacelerar. O processo pode até ficar difícil, mas não vai te derrubar. Oi, se hoje parece incompleto, calma, ainda vai continuar, porque o que Deus começou em você, Ele mesmo vai terminar. O que Deus começou em você não vai parar, mesmo quando tudo parece desacelerar. O processo pode até ficar difícil, mas não vai te derrubar. Se hoje parece incompleto, calma, ainda vai continuar, porque o que Deus começou em você, Ele mesmo vai terminar. Não foi você que começou, e por isso não depende de você terminar. Deus começou, Ele vai até o fim.